Mas, Rogério, eu detesto história de superação. Porque a história de superação traz consigo o ideal de meritocracia. O referencial, não. O referencial, a pessoa que olha pra mim, ela pensa assim, olha, a verdade, então, não tô lascado. O meu povo não tá tão lascado assim, no sentido de que não existe uma maldição inata ao meu povo pra ficar habitando só em periferias ou em presídios. Não, olha, tem o bem que está ocupando uma posição de relevância na sociedade. Isso é representatividade. Fazer com que a autoestima dessa pessoa seja restaurada e ela entenda que pessoas negras não servem apenas para ocupar presídios e morros. Isso é representatividade. Exato. Mas eu não conto a minha história como história de superação, até porque a pessoa já fala assim, história de superação, sem nem saber minha história. Ela nem sabe se eu saí de uma posição abastada ou não. Se eu sou negro, superação. Né? Então, com certeza saiu de uma posição de miséria. Primeiro que eu já acho isso muito problemático. E depois que eu cheguei aonde cheguei, porque eu tive várias oportunidades que 90% dos meus semelhantes não o têm. Eu não comecei assim, de repente, vem cá e vai fazer o trabalho da Ronda do Consumidor e vá para uma universidade pública estudar medicina. Não foi assim, meu amigo. Ó, uma porta abriu aqui, deixa eu aproveitar. Exato, não teve nada disso. Não teve nada disso. Com os meus 14 anos de idade, eu já era fluente em inglês. Isso já é uma raridade aqui no Brasil. Exato. Porque eu tenho 35 anos, então nós estamos falando de coisa de 20 anos. Há 20 anos, estudar inglês era um privilégio, que não era acessível a todas as pessoas. Então, você vai usar a minha história como história de superação para falar que, então todo mundo consegue. Não é assim. Exato. Isso é uma injustiça, isso é uma desonestidade. Então, eu parto de posições que me propiciaram chegar onde eu cheguei. Eu estudei em uma universidade, fiz o curso de Direito. Eu trabalhava em uma época, mas houve uma época que eu fiquei desempregado e eu tive um suporte familiar dos meus pais que pagaram um semestre inteiro da faculdade para mim. Então será mesmo que dá para eu usar a minha história como história de superação e falar que o cara que nasceu lá em uma família sem recursos nenhum, numa posição de completa vulnerabilidade, que ele também, se ele quiser, ele vai chegar aonde o bem chegou? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu quero servir de referencial, de representatividade a essas pessoas. Mas eu tenho que ter responsabilidade de entender que as histórias são diferentes. Então você não consegue chegar a determinados pontos se você não tiver um ponto de partida que te favoreça. Então aí entram as políticas de cotas, cotas raciais, por exemplo. Você pega um povo e submete esse povo a 300 anos de escravização. Mais de 300, mas vamos colocar aí, 300 anos de escravização. Você liberta, entre aspas, esse povo e você não repara. E parece que a gente tá falando de algo tão distante. Exatamente. Tá bem aqui. Tá bem aqui, cento e poucos anos. Nós temos mais tempo de escravização do nosso povo do que de liberdade. Exato. Então, você tem todo esse histórico. Esse povo é libertado à própria sorte, sem nenhuma indenização, sem nem terra, nem lugar só vá, E você quer que 100 e poucos anos depois essas pessoas estejam em mesma posição, em posição de igualdade, para concorrer com aquele que a família veio da Itália e recebeu uma cota do governo com a terra, com não sei o quê? Não faça uma coisa dessa, porque senão você vai estar sendo desonesto. Só isso. A defesa da sua ideologia vai estar te cegando ao ponto de... Assim, eu nem discuto.